Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz, sendo, fazendo analogia sempre assim como o Senhor faz em relação à natureza, dentre outras, ele faz analogia à sua palavra, sendo viva e eficaz. Ela é mais pura do que os puros favos de mel. Assim como ele nos ensina em contraste mel, come o suficiente antes que fique enjoado e vomite. Esta sabedoria do alto, ela é viva e eficaz, segundo um espírito pronto e experimentado, sendo o unigênito do Pai, um espírito único e suficiente, pronto e experimentado em toda boa obra para nos instruir, seja qual for a adversidade acerca desta vida. E aí, através deste aprendizado, assim como aplicando, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir o que o Espírito diz, aquele que tem ouvido, ouça e aplique. Assim como a palavra nos diz que a língua, tendo o discernimento dos sabores dos alimentos, assim como ela discerne aquilo que se coloca na língua, se está sempre aguçado a sentir, a experimentar o sabor dos alimentos, assim deve estar sempre o nosso ouvido aguçado, porque o alimento espiritual, ele entra pelo ouvido. Aquilo que entra pela boca sai no esgoto, aonde Jesus sempre nos ensina. Investis no alimento que não perece. Muitos investem no alimento que perece e deixam de investir no alimento espiritual. É certo que a palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É certo que nós temos necessidade do pão nosso de cada dia para alimentar a carne. Mas quando buscamos o alimento que não perece em primeiro lugar, e a sua justiça e o teu reino, todas as coisas nos são acrescentadas, aonde estamos sempre aptos a não murmurar por aquilo que é terreno, porque justamente pela murmuração do povo ali no deserto por comida e bebida, eles desfaleceram, ao invés de responder ao maligno, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque é justamente por alguns murmurarem por aquilo que é terreno e entristece o espírito e deixa de alimentar daquilo que é celestial, do alto, daquilo que entra pelo ouvido e penetra um íntimo e nos está sempre redarguindo a devida obediência ao invés de extinguir o espírito. A palavra diz: não erreis, não extingais o espírito, mas antes sejais obedientes. E todo aquele que é obediente não usa de murmurações, porque não anda com solicitude com esta vida, assim como vive os pagãos. A palavra diz: não vê os pássaros, não tem celeiro, não trabalham, e nada lhes falta, que é mais para o corpo do que o alimento. Não vê os lírios no campo, que não tecem, não fiam, nem mesmo Salomão se vestiu grandemente como os lírios no campo, que é mais para o corpo do que a vestimenta. Em relação à moradia, a palavra diz:
Os pássaros têm os seus ninhos, as raposas as suas tocas, mas nós que seguimos o Filho do Homem não temos aonde reclinar a nossa cabeça a não ser nas mansões celestiais, ele disse, a casa do meu pai há muitas moradas, senão não vos teria dito, não se turbe o vosso coração. E na verdade aquele que vos fala é maior do que Salomão. Aleluia! Por isso não temos solicitude com esta vida, mas antes estamos sempre almejando aquilo que é do alto, a terra prometida, a Jerusalém celestial dos milhares e milhares de anjos, a nossa mãe que haverá de se manifestar, que é livre. Não seguimos segundo aquilo que é terreno e daqueles que estão na escravidão. Por isso, assim como o ouvido é apto, aquele que tem ouvido espiritual é apto para discernir e pesar os espíritos, vós tenhais que sempre ouvir aquele que é puro, para não estar sendo influenciado por aqueles que são espíritos impuros, demoníacos, espíritos do qual são doutrinas meramente humanas, destituídas de sabedoria, que não tem valor real algum, do qual o Senhor está os amarrando em feixe para a morte os entregará naquele grande dia, e eles dirão: mas anunciamos em teu nome, expulsamos demônios, fizemos cura, e ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, vós que são enganadores, ludibriadores, aqueles que na verdade buscam, não têm salvação para sua alma e ainda busca desencaminhar uma multidão. Por isso, estejais com o ouvido atento, porque muitos encontraram o mel e estão como que Sansão, buscando na carcaça do leão morto, aonde o Senhor está a ponto de os vomitar. Assim vos diz o Senhor, e assim aqueles que derem ouvidos a eles irão para o mesmo lugar do que eles. Melhor para aqueles que buscam do alto e estão sempre na fonte viva e eficaz, assim nos diz o Senhor.